Aqui em Apocalipse 14, irmãos, só lembrando vocês, entre as 7 selos, as 7 trombetas e o que virá depois, as 7 taças, nós temos mais 7 visões que João coloca para nós. A primeira delas é o dragão e a mulher, no capítulo 12. A segunda delas é a besta que sobe do mar, que é o poder do Estado, que vai contra Deus e quer ser Deus. A terceira é a besta que surge da terra, que é o falso profeta, que é tudo quanto é tipo de engano e de falsa religião neste mundo. E nós vimos na semana passada, nós fechamos com o capítulo 14, verso 1 ao 5, o Cordeiro no Monte Sião e os seus remidos o louvando pelos séculos dos séculos. Agora nós vamos ver as 3 últimas visões antes das 7 taças que serão derramadas. Então nós vamos ver o capítulo 14, verso 6 até o capítulo 15, verso 4. Mas no primeiro momento nós vamos ler apenas o capítulo 14, verso 6 ao 13, que é o primeiro conjunto de visões que João está colocando aqui para nós nessa sessão da visão 4, da visão 5, 6 e 7. Todos acharam? O último livro da Bíblia, livro do Apocalipse ou Revelação de Jesus Cristo a João e a nós, capítulo 14, versos 6 ao 13, o apóstolo João diz o seguinte: vi um outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia o evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra e a toda nação, tribo, língua e povo. E proclamando em alta voz dizia: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu ainda o terceiro anjo proclamando em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira, sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta, a sua imagem, nem aqueles que recebem o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Essa é a palavra de Deus. Bem, vamos orar mais uma vez. Senhor, estamos aqui reunidos como seu povo e como aquele que é o principal dos pecadores, ó Deus, neste local. Eu entrego todos nós como um sacrifício agradável ao Senhor, e que a fumaça da nossa vida seja um aroma agradável a Ti por causa de Cristo, como nós vemos hoje. Que o Senhor enche, ó Deus, este lugar e os nossos corações do Seu Espírito, para que possamos, ó Deus, estarmos fixos e apaixonados, amando a Cristo acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Que o Senhor receba a glória de nossas vidas, que o Senhor destrua os ídolos, arranque a marca da besta se está em alguma mão ou testa nesta manhã, e escreva, Deus, o Seu nome no coração de cada um de nós, que a nossa identidade esteja em Cristo, somente nele, e estarmos unidos a Ele. Não é apenas o melhor dessa vida, como nós cantamos, isso é absolutamente verdade, mas é a nossa própria vida. Que o Senhor seja louvado, e que nós que estávamos Te louvando com um cântico, venhamos a Te louvar agora com a pregação, ao ouvi-la com atenção, fé, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Irmãos, na mitologia grega existe um mito muito famoso chamado o mito de Sísifo. Sísifo era um homem
muito importante, de uma linhagem muito nobre. Ele era filho de rei, ele se tornou rei do que seria a cidade de Corinto depois, na mitologia grega. E ele era tido como o mais esperto de todos os mortais, o homem mais sábio. E na sabedoria grega não é como Salomão, que é uma sabedoria que obedece a Deus, mas é uma sabedoria que é uma esperteza no melhor do estilo do jeitinho brasileiro. Ele era tão esperto que ele conseguiu enganar a morte pelo menos 2 vezes na biografia mitológica dele. Uma vez a morte chega até ele para tomá-lo, para levar ele ao Palácio dos Mortos, a região dos mortos. Ele começa a elogiar a morte como uma entidade, um ser personalizado na mitologia grega, e diz: olha, eu vou te dar um colar mais lindo de todos para louvar a sua beleza. A morte fica muito lisonjeada, permite, e ele vai lá e coloca uma coleira de ferro no pescoço da morte, consegue impedir ela de se movimentar e consegue escapar da morte. Isso deixa os deuses muito bravos com ele, especialmente Hades, que é o rei do submundo, e ele envia de novo a morte para tomá-lo. E antes dele morrer, ele fala para sua esposa: olha, esposa, não enterre o meu corpo, tá bom? E a única coisa que ele pode pedir é: não enterre o meu corpo. Então a morte vem, toma ele e leva à região dos mortos. E lá ele fala para o deus Hades, dessa mitologia: olha, a minha esposa, ela é a pior dos seres humanos, porque ela não fez um funeral para mim. Permita que eu vá lá um dia, me dê um dia de novo na vida para que eu vá e fale para ela me enterrar de volta. Hades, que prezava muito pelos funerais, permite, e ele então volta à vida, engana Hades de novo, pega sua esposa e foge e fica escondido lá por um tempo. E ele engana a morte então 2 vezes. Zeus fica muito furioso com ele e condena ele a um tipo específico de tormento e condenação. No mundo dos mortos, Sísifo é condenado a todos os dias pela manhã pegar uma pedra gigante e, com o máximo de esforço e labuta, suando, rola essa pedra até o topo de uma montanha. Mas antes dessa pedra chegar no topo de uma montanha, uma força irresistível no final do dia rola ela de baixo para o pé da montanha. Então ele dorme e depois ele acorda, e ele faz isso todos os dias por toda a eternidade, por ter sido um homem que enganou os deuses, por assim dizer. Irmãos, esse mito é muito importante, porque parece-nos, especialmente no momento que nós vivemos na história, que a nossa vida, às vezes nossa semana, às vezes nosso cotidiano, é como se fosse o trabalho de Sísifo. Nós acordamos pela manhã, vamos para o trabalho, voltamos para a nossa casa, fazemos o que a gente tem que fazer, dormimos, acordamos, trabalhamos, dormimos e por aí vai. Algumas pessoas nem dormem, trabalham vários empregos, não conseguem nenhum descanso, mas se perde dentro da estrutura da própria vida. Ou seja, quando você pergunta para as pessoas, especialmente para os ímpios, por que você está trabalhando? Ele vai dizer: para ganhar dinheiro. Para que você está ganhando dinheiro? Para poder gastar. E depois ele trabalha de novo, como se fosse um ciclo sem fim, insaciável, de perdição de sentido. A pessoa está como se fosse numa roda de rato, numa roda daqueles hamster que faz ali o mesmo movimento sem sair do lugar, simplesmente para se gastar consigo mesmo de forma prodigiosa. E às vezes nós cristãos podemos agir assim. Às vezes a gente está fazendo as coisas no automático, ou fazendo as coisas por fazer. O grande problema disso é que Deus não nos criou para isso. O grande problema disso é que a realidade que nos cerca, ela é significado, e significado é quando uma coisa aponta para outra. Mas o significado não apenas uma coisa aponta para outra, mas ela aponta para algo além de si mesmo, que é o próprio Deus. O Deus é a origem do sentido, da realidade da nossa existência, e Ele é o fim desse propósito. E quando a gente tira Deus da jogada, as setas do sentido da nossa vida, elas começam a entrar num loop infinito, apontando para si mesmo, e nós que fomos criados para algo além dos sentidos temporais dessa existência, ficamos como Sísifo, num tormento de levar a pedra até o topo e ela sempre rolar de volta. Ou seja, a gente nunca atinge o topo, a gente nunca atinge o propósito final. A pedra nunca fica estabilizada lá em cima, porque Deus não nos criou para isso. Pelo contrário, nós lá embaixo mortos, é a pedra que é Cristo que vem, nos dá vida e nos dá propósito.
E essa primeira visão que João tem aqui, que na verdade é a quinta, mas a primeira aqui, a nossa de hoje, ele está vendo vários anjos se sucedendo, e o primeiro deles está proclamando o Evangelho que é eterno. E quando João coloca esse adjetivo que qualifica o Evangelho como eterno, ele está apontando para além das setas de sentido dessa vida, está apontando para algo que transcende a nossa existência, que é o próprio Deus. E o que é o Evangelho? O centro do Evangelho é quando nosso Senhor, o Messias, Jesus, morre na cruz por nós e ressuscita ao terceiro dia. A cruz e a ressurreição é o centro do Evangelho. Mas quando nós nos perguntamos quais são os limites desse círculo a qual o Evangelho toma, esse limite na verdade é ilimitado, ele não encontra limites, porque o Evangelho ele vai tocar todas as áreas da vida, cada centímetro da existência e cada segundo da história, desde a criação até a consumação. O Evangelho é eterno, ou seja, está para além dos sentidos dessa vida, e ele toma toda a nossa existência. E João ele quer colocar para nós que esse Evangelho eterno, essa boa notícia eterna, o clímax dela, o que ele diz no verso 6? Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia o Evangelho eterno, que proclamava aos habitantes da terra e todas as nações, tribo, língua e povo. O que ele proclamava? Verso 7, proclamando em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Ou seja, o alvo final, último e supremo do Evangelho é a glorificação de Deus. Essa é a boa notícia pela qual Jesus morreu, ressuscitou, nos salva. Não para dar a melhor vida que nós podemos ter agora, materialmente falando, mas para que nós possamos retomar aquilo para o qual Deus nos criou, ou seja, escapar dos sentidos dessa realidade, a qual, se nós estamos presos a ela se torna o nosso Deus, o nosso ídolo. Mas escapando disso, nós conseguimos ver o propósito supremo da vida nossa, que é glorificarmos a Deus. Esse é o Evangelho. O foco do Evangelho não sou eu, não é você, não é a nossa salvação em si. Tudo isso é um meio. Nossa salvação é um meio, nossa vida eterna é um meio, nosso galardão eterno é um meio para nós glorificarmos a Deus. E você só consegue ver essa beleza e a glória de Deus ser um fim, o fim para a sua vida, o significado final da sua vida, se você tiver um coração transformado. Porque senão o seu coração idólatra vai dizer: como assim eu preciso viver para glorificar a Deus? Eu quero viver para glorificar a mim mesmo, rolar na minha pedrinha todo dia, me deixe em paz, ó Deus, para que eu consiga ter prazer em rolar a minha pedra e ela rolar de novo para a base da montanha. Eu não quero chegar no topo, eu não quero me encontrar com o Senhor, eu quero me gastar para mim mesmo. E se isso acarretar em tormento, em cansaço, em fadiga, em desgaste, em vazio, não tem problema. Eu não quero somente glorificar a Deus, eu quero viver para mim mesmo. Mas o anjo diz: o Evangelho, a boa notícia, é uma notícia que é eterna, e é uma notícia cujo fim último é glorificarmos a Deus. E não se enganem, se Deus criou a humanidade, eu e você, todas as pessoas, para esse fim supremo e final, que é a sua glorificação, todos os seres humanos da história irão glorificar a Deus, porque esse é o nosso objetivo final, esse é o nosso propósito. Não tem como nós escaparmos desse propósito final. E na Bíblia nós temos duas formas de glorificarmos a Deus, e apenas duas. E glorificarmos a Deus é quando nós experimentamos algo dele e refletimos de volta em forma de uma resposta apropriada a essa revelação de Deus para nós. Então, ou nós glorificamos a Deus de forma positiva, quando Ele manifesta sua bondade, seu amor, a sua graça, a sua misericórdia para nós em Cristo,
e nós glorificamos a Ele em obediência, em fé, em louvor, amando a Ele acima de todas as coisas, ou Deus manifesta em nós a sua santidade, a sua justiça, a sua ira contra o nosso pecado, e nós glorificamos a Deus ao não voluntariamente nos dobrarmos diante dele, Ele em exercício pleno da sua ira contra nós manifestaremos para a criação que Deus é justo, santo, e que Ele não compactua e não tem comunhão com o pecado, ao nós sermos condenados em uma condenação que também é eterna, porque o Evangelho é eterno. Então prestem bem atenção, o Evangelho que pega todas as coisas da história da nossa vida, tudo que Deus criou está girando em torno do Evangelho, que é centralizado no Cristo crucificado e ressurreto, também implica não só salvação eterna, mas condenação eterna. Presta atenção, a condenação eterna daqueles que não se dobram diante de Cristo é uma boa notícia, é parte integral do Evangelho, porque quando nós estamos centrados em Cristo e nós percebemos que as pessoas estão adorando o diabo e não se sujeitando a Cristo, faz parte desse combo da boa notícia que é Jesus para nós, o fato dele trazer o julgamento final e lançar esses indivíduos a uma condenação eterna. Mas quando você está descentralizado do Evangelho, quando você está focado em si mesmo ou na humanidade, a condenação eterna daqueles impenitentes se torna uma má notícia, se torna um escândalo, e não é menos escandalizador para nós do que era no primeiro século. No primeiro século, o Império Romano era um império pluralista. Todas as religiões são bem-vindas, desde que você adore os seus deuses e preste culto ao imperador, de vez em quando preste culto aos nossos deuses, não tem problema nenhum sobre isso. Inclusive, eles até permitiam o judaísmo, que professava um único Deus verdadeiro. Os judeus conseguiram ali um aval de legitimidade. Não, nós somos muito plurais, muito tolerantes. Algo que começa com Alexandre o Grande na Grécia e passa para os Césares romanos não vamos conquistar e exigir que eles se convertam a nós, não, vamos conquistar, deixem eles viver a vida deles, eles apenas agora vão pagar imposto para nós, que é o mais importante, e serem convocados para a guerra, e eles se juntam a nós. E a mensagem que esses pescadores inúteis e ignorantes estão pregando, os apóstolos, Jesus é o único Senhor. Esse é o escândalo do Evangelho eterno, é o único Senhor. E é por isso que Roma poderia suportar o judaísmo, mas não poderia suportar essa fé cristã, porque declarava de forma até mesmo revolucionária que Jesus é o único Senhor. E nos nossos dias não é diferente. Nós vivemos uma época muito pluralista, igualzinho ao Império Romano, talvez até mais, muito amor e paz, entre aspas, gigantesca. Mas quando nós dizemos Jesus é o único Senhor, e a implicação dessa boa notícia, que Ele é o único Senhor, implica que Ele exige lealdade exclusiva, é escandalizador. Como assim? Se eu não for leal somente a Jesus, Ele vai me mandar para uma condenação eterna. Essa é a coisa mais intolerante que existe na face da terra. Mas irmãos, esse é o único Evangelho, é a única boa notícia que é eterna e perpassa todas as gerações. O segundo anjo vai dizer: caiu a grande Babilônia, no verso 8, que deu de beber a todas as nações do vinho da sua ira e da sua prostituição. Seguiu-as ainda o terceiro anjo, proclamando em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado no seu cálice da sua ira, sem mistura. Até agora, os selos da ira de Deus, as trombetas da ira de Deus, as taças que virão da ira de Deus, são todos julgamentos misturados com graça.
com misericórdia. Não são julgamentos finais, são semifinais. Mas Deus está dizendo: olha, vai ter um julgamento final, e esse julgamento final, a ira de Deus não vai ter uma gota de misericórdia, uma graça de impedimento, não vai ter nenhum alívio em relação a isso. Então, irmãos, a partir daqui nós temos o seguinte: João vai explanar a condenação eterna e a salvação eterna no final aqui dessa parte do capítulo 14. Depois do verso 14 ao 20, que é a sexta visão, ele vai dar mais um exemplo de condenação eterna. E no capítulo 15, verso 1 ao 4, que é a última das 7 visões aqui dessa conjunto de Apocalipse, ele vai dar mais uma imagem do que é salvação eterna. Então, o que João quer fazer para nós, com essas 7 igrejas da Ásia Menor e com nós aqui, Igreja Batista Reformada de Indaiatuba, é fixar nossos olhos na eternidade, e que essa eternidade é uma boa notícia em todos os aspectos, tanto de salvação quanto de condenação. E o verso 11, vejam comigo, verso 10 e 11, ele começa a descrever para nós a imagem do inferno, a imagem dessa dimensão, deste lugar que Deus cria para mandar para lá todos aqueles que vivem em pecado, todos aqueles que não querem se dobrar diante dele. E o que esse texto traz para nós sobre o inferno, talvez eu consiga trazer 4 coisas aqui sobre o inferno a partir desse texto, que nós nos esquecemos sempre. É o seguinte: primeira coisa, o inferno é um lugar bom. Eu vou repetir, porque isso aqui é um escândalo. O inferno em si mesmo é um lugar bom. O que não é bom são as criaturas que estão lá. Mas como tudo que Deus criou é bom, este lugar chamado inferno é bom. Por quê? Porque lá não é o diabo quem manda com um tridente e o seu rabinho espetando ali os pecadores, como é descrito numa mentalidade medieval católico-romana e está encarnado em toda a cultura ocidental. Mas olha o que diz o verso 10: também beberá do vinho da ira de Deus preparado no cálice da sua ira sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre diante do diabo e seus demônios. É isso que o texto diz? Não, diante dos anjos e do Cordeiro. Ou seja, o tormento eterno desses seres, demônios, o diabo e os pecadores impenitentes, está acontecendo diante do Cordeiro de Deus. É Jesus quem está no inferno atormentando e punindo esses pecadores impenitentes aqui. E portanto, tudo que Jesus faz é absolutamente e eternamente bom. Punir os impenitentes neste lugar é algo bom. O contrário é que é algo ruim. Deixar os pecadores impenitentes sem punição é algo ruim, é algo mau, é algo injusto aos olhos de Deus, deve ser aos nossos olhos também. Porque quando a gente pensa, quando a gente pensa em criaturas horrendas, como ditadores, por exemplo, Hitler, Mussolini e milhares de outros que teve na história e ainda terá, onde a sangue frio, psicopata mata milhões de pessoas, a gente diz: não é justo que essa criatura miserável vá para o inferno e que seja atormentado diante dos anjos e diante do Filho de Deus. Ou quando a gente pensa em culturas bárbaras que não têm influência do cristianismo, que matavam seus filhos pelo menor motivo que seja e que comiam seus membros em um canibalismo ritualístico, quando a gente pensa que mulheres são estrupadas, são mortas, a gente pensa: não, esses seres abomináveis merecem a punição eterna, porque morreram, e se eles tivessem voltado,
se Deus desse a chance deles voltar, eles fariam o mesmo, e o mesmo, e o mesmo, igual Sísifo rolando sua pedra. Então é justo que eles pereçam eternamente. Mas esse é o nosso senso de justiça. Deus vai para além disso. Deus não permite não apenas homicídio em massa, estupro. Deus não permite nenhum tipo de pecado. Diante de Deus é absolutamente justo qualquer mentira, qualquer lascívia, qualquer cobiça, qualquer blasfêmia, qualquer desonra ao pai e mãe, qualquer manifestação de sujeira de pecado é digno de o inferno eterno de fogo, porque é cometido contra ele, e ele, por ter uma dignidade eterna e infinita, demanda a punição eterna e infinita. E isso é bom, e isso é justo, e isso é parte integral do Evangelho, em seu aspecto jurídico de condenação aos impenitentes. O inferno é bom, o inferno é necessário. É necessário que haja a punição dos impenitentes. Em terceiro lugar, o inferno, ele é inesperado. Verso 9: seguiu ainda o terceiro anjo, proclamando em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber na sua testa ou na mão, também beberá da ira de Deus. Essas pessoas que a gente viu no capítulo 13, que tem o sinal da besta na mão e na testa, ou seja, que faz as obras do diabo e que pensa igual o diabo, o que eles estavam fazendo no capítulo 13? Eles estavam dizendo: quem é como a besta? Quem pode combater o Estado, a besta? Não há ninguém como a besta. Ou seja, eles estavam celebrando a sua divindade, que é o próprio diabo, e estavam celebrando isso de uma forma absolutamente despreocupada. Esses pecadores aqui no capítulo 3 não estão, não, a gente está adorando a besta aqui porque a gente está com medo, mas de fato a gente queria mesmo, se a gente pudesse, louvar o único Deus verdadeiro. Eles não estão fazendo isso. Estão debochando do Deus verdadeiro e adorando a besta, dizendo: quem é como este animal selvagem que é a besta? Ninguém pode com ele. Ele é o meu Deus. Irmãos, a grande maioria das pessoas que estão no ou vão para o inferno não achavam que iriam para lá até chegar lá. Porque, presta atenção, aqui em Apocalipse é o seguinte: a autojustiça é uma manifestação do auto-engano, e o auto-engano cega nós para os nossos pecados. Eu vou repetir de outra forma: o que é uma autojustiça? É você se achar bom, é você achar que Deus deve para você a vida eterna, é você achar que Deus de forma nenhuma nessa vida vai te mandar para o inferno. A maioria das pessoas acreditam nisso. Não, eu tenho Deus aqui no meu coração, eu sou uma pessoa boa, eu não sou um criminoso, eu não faço isso, não faço aquilo, eu sou fiel à minha esposa, ao meu marido, estou criando meus filhos aqui como posso, estou trabalhando de forma honesta, não roubo. E essa maldita autojustiça é o coração da pessoa se enganando, tampando os ouvidos, dizendo: não, eu não quero me dobrar de forma final a minha lealdade a Ele, mas eu tenho as minhas lealdades aqui em dia. Eu só não quero viver pela glória de Deus, mas eu estou aqui vivendo de forma muito decente. E essa autojustiça vem do auto-engano, e o auto-engano, ele fecha a nossa percepção da nossa pecaminosidade. Portanto, o inferno, ele é absolutamente inesperado para as pessoas, porque o pecado é tão enganoso, que prega para as pessoas e para nós todos os dias: você está vivendo ok, no final tudo vai dar certo. Vai dar certo quando Deus for glorificado na sua condenação eterna. O inferno é um lugar inesperado. E em quarto lugar, essa passagem coloca para nós que o inferno é um lugar inescapável. Verso 10 e 11 de novo:
Também beberá do vinho da ira de Deus, preparado no cálice da sua ira sem mistura, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos, dos anjos e do Cordeiro. Até quando? Verso 11: a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. O que quer dizer todo sempre? Será que significa que eles serão aniquilados, virado pó, deixam de existir e essa fumaça sobe para todo sempre? Não. O texto continua: nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome, terão repouso. De dia e de noite, igual Sísifo, existe uma continuidade sem limitação do tempo, sem fim, e o inferno ele é inescapável. Não existe purgatório na Bíblia. Uma vez lá, não tem saída. É isso que o texto está colocando para nós aqui. E o contraponto disso é a vida eterna. Verso 12: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ele já tinha dito isso no capítulo 13, de que aqui está a perseverança dos santos. Depois ele repete: aqui está a sabedoria de você saber o número da besta, saber que ela é incompleta. Ou seja, a fé aqui dos santos exige perseverança em meio aos sofrimentos, e existe uma sabedoria para se viver neste mundo. E aí o verso 13: então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Aqui existe um contraponto total aqui. Se aqueles que estão no inferno, o que se é dito no verso 10 e 11? Não terão descanso. É o que capta o mito de Sísifo. Não há descanso. Não existe um segundo de alívio no inferno. E por outro lado, aqueles que estão na vida eterna, o que se diz? Eles entram no descanso eterno. Esse é o contraponto. Deus nos criou para esse descanso eterno. Uma vez que você diz: não, eu não quero descanso, e o descanso é Jesus. Jesus que diz para todo mundo: venham a mim e tenham descanso, e eu vos aliviarei. O pecador diz: não, eu não quero esse descanso. Então o que você vai receber é aquilo que exatamente você quer, que é um tormento indescansável eterno. E presta atenção, o outro contraponto é: as obras dos ímpios seguem eles, por isso estão eternamente punidos, e as obras daqueles que seguem o Cordeiro nos acompanham eternamente. Ou seja, em meio a esse quadro eterno, para além desta realidade, desse mundo temporal, João está colocando para nós que existe um link aqui. E este link é as obras que nós fazemos com o corpo. Tudo o que nós fazemos com o nosso corpo, nessa nossa existência corpórea, tem um peso eterno. Quer você lave uma louça para sua esposa, troque uma fralda do seu filho de madrugada, adultere com uma outra mulher ou outro homem, veja coisas impróprias, tudo o que nós fazemos aqui tem um peso eterno que nos acompanhará para sempre. É claro que aqueles que estão em Cristo, os seus pecados serão perdoados, mas o nível da recompensa vai mudar se você viver sua vida de forma leviana aqui. Mas se você se entrega a viver uma lealdade absoluta, que é ativa, que é operosa, que se dá em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, essas obras vão te acompanhar. Elas não são eternas. Por outro lado, se você vive entregue aos pecados, tudo bem, essas obras vão te acompanhar também, e você será atormentado com isso
eternamente. O desdobramento disso é verso 14 até o verso 20. Nós temos mais uma visão, onde João vê o Cristo como Filho do Homem, assentado na nuvem, aquele que julga. Cristo está com a foice na mão, e a imagem do julgamento final aqui é a imagem da foice passando em todo o mundo. Ele delega essa foice para o anjo começa a ceifar todos ali. Verso 19 diz assim, para nós resumirmos a imagem. O verso 18 fala que os ímpios são como uvas que serão pisoteadas. Verso 19: o anjo passou sua foice pela terra, colheu as uvas da vinha e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, fora da nova criação, e dele saiu sangue até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios ou 300 quilômetros. É claro que isso é simbólico. A imagem que João vê aqui para nós é o seguinte: os ímpios são como essas uvas cheias de pecado. O anjo passa a foice, eles são reunidos fora da cidade, fora da nova criação, fora da nova Jerusalém, ou seja, no inferno. E a imagem aqui, irmãos, é a imagem daqueles homens, daquelas pessoas no primeiro século, que estão pisando a uva até que ela fermente e não haja mais uva, mas apenas aquele fruto da videira, o vinho que será fermentado ali. Essa é a imagem do julgamento final e do tormento eterno, como se Cristo tivesse pisando essas uvas da sua ira. E a imagem da uva é importante porque, por ela ser mais arroxeada ou avermelhada, é uma imagem de sangue. E aqui o fruto da uva subindo 300 quilômetros, à altura da cintura praticamente aqui de João, mostra uma figura da plena ira do Cordeiro, ao derramar todo esse sangue dos ímpios, pisando esses ímpios com seus pés santos em um julgamento eterno, em uma condenação eterna. O contraponto a isso é o capítulo 15, verso 1 ao 4, que é a última cena aqui dessas 7 visões que João tem, entre as 7 trombetas e as 7 taças. Vamos ler, irmãos, capítulo 15, verso 1. Ainda vi no céu um outro sinal, grande e admirável, 7 anjos com 7 últimas pragas, pois nelas a ira de Deus se consuma. Ou seja, João está preparando aqui para as 7 taças. Mas antes das 7 taças, verso 2: vi algo como um mar de vidro misturado com fogo, e os que haviam vencido a besta e a sua imagem, o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro com harpas de Deus. Eles cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, lá de Êxodo 15, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as suas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das nações. Senhor, quem não temerá? Quem não glorificará o seu nome? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. A imagem do cântico aqui de Moisés, que é lá do Êxodo capítulo 15, coloca o tom para nós nessa passagem. O que nós temos aqui é um novo e final êxodo. O primeiro êxodo, Deus liberta Israel do Egito, Israel diante do mar Vermelho, atrás dele o exército de Faraó vindo para matá-los, o mar ali simbolizando a morte deles, o caos, a inescapabilidade daquela situação. Deus manda o seu espírito, o seu sopro, abre o mar, eles passam em terra seca, e do outro lado do mar, naquela praia ali, naquele começo do deserto, após na manhã o mar engolir os egípcios, eles veem o cadáver dos egípcios ali naquele mar, Moisés compõe um cântico, e Êxodo 15 celebra o livramento de Deus pelo seu povo. Essa imagem do Êxodo ela é o paradigma da salvação no restante da Bíblia. No restante do Antigo Testamento temos vários pequenas repetições de Êxodo. O próprio Josué
abre o Rio Jordão ali para eles entrarem em Canaã, e especialmente em Isaías começa a profetizar. Olha, Isaías antes do exílio babilônico, Isaías diz: olha, eu estou profetizando, Deus está falando na minha boca que vocês vão para o exílio babilônico por causa dos seus pecados, e é como se vocês tivessem voltado à escravidão do Egito, mas no exílio babilônico eu vou resgatar vocês como resgatei do Egito, e através desse novo êxodo, quando vocês voltarem para Jerusalém, eu vou estabelecer uma nova criação completa. Não vai ter mais pecado, não vai ter mais choro, não vai ter mais morte. Eu vou vencer tudo isso através do novo êxodo. E a imagem lá de Isaías 40 é as montanhas se aplainando e os vales se erguendo. Por que disso? Da Babilônia para Jerusalém não havia um mar como havia do Egito para Jerusalém, havia um deserto, montes e vales. E Deus está dizendo: assim como eu abri o mar lá no Egito para vocês, o mar vermelho, eu vou aplainar esse deserto e fazer um caminho de volta para vocês no deserto. E esse caminho, quando vocês estiverem voltando, vocês serão renovados até alcançarem a nova criação. Israel volta depois de 70 anos do exílio babilônico. Nada acontece, não tem nova criação, não tem um templo cósmico como Ezequiel profetiza, tem um templo menor do que o de Salomão. Os pecados continuam, as lutas continuam, nada muda. Por quê? O cumprimento disso tudo que Isaías falou não está na volta física de Israel da Babilônia para Jerusalém. Porque quando o Filho de Deus encarna, os evangelistas falam: opa, o Cristo crucificado, Ele sim é a nossa salvação, a nossa libertação, e Ele sim é então quem traz o novo êxodo, e ao ressuscitar inaugura a nova criação. O caminho que Isaías estava falando que Deus vai abrir para nós no deserto, lá no Evangelho de Marcos, por exemplo, é o caminho da cruz. Nós tomarmos a nossa cruz e seguir a Jesus. Portanto, o novo êxodo começa quando o Filho de Deus se entrega à morte, fica encarcerado pela morte 3 dias, mas Ele mesmo é libertado da morte pelo Pai, pelo Espírito e pelo seu próprio poder. Ele levanta dos mortos. Ali está o novo êxodo e a nova criação. E nós, quando nós cremos nele, nós passamos pelo novo êxodo, não libertos do cativeiro físico político, mas para aquilo pela qual o Egito e a Babilônia apontavam, nós somos libertados do pecado, do diabo e deste mundo caído, e somos colocados em Jesus. Mas a história não termina aqui, irmãos. Paulo vai dizer em Romanos 8 que a criação, ela está gemendo como se estivesse passando por dores de parto. Não somente nós, todo o universo está gemendo, porque ainda está em cativeiro, ainda está preso nos domínios dos efeitos do pecado. Ainda não é nova criação, novo céu, nova terra. Ou seja, aquilo que Deus começa lá no Egito, inaugura na cruz, na ressurreição, e continua em nós, Deus vai fazer a nível cósmico. Deus vai libertar toda a criação. Porque Paulo diz lá em Romanos 8, olha, a criação geme aguardando a nossa manifestação. Porque quando nós ressuscitarmos dos mortos, a criação vai ser liberta também do cativeiro pelo qual ela foi sujeitada, que é o cativeiro dos efeitos do pecado. E aqui, irmãos, o que nós temos no capítulo 15 de Apocalipse? O mar de vidro, ou seja, a imagem do êxodo aqui, o mar está congelado com uma parede de vidro diante de nós, misturado com fogo, porque é algo muito maior, é como se fosse um mar de fogo agora, e nós em pé do outro lado desse mar. Ou seja, o novo êxodo, ele finalmente acontece. A criação toda libertada, nós com o corpo glorificado em pé diante do Cordeiro, e nós vamos lembrar do cântico de Moisés, nós vamos lembrar do que Deus começou a fazer lá em Israel, no Egito, e nós vamos cantar o cântico de Moisés, mas não somente o cântico de Moisés, mas o cântico do novo Moisés, que é o Cordeiro, que é Jesus. E o foco do nosso louvor não vai ser nós,
não vai ser a nossa libertação, não vai ser a libertação do cosmos, do universo, vai ser o próprio Deus. Qual que é o conteúdo do louvor? Grande e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os seus caminhos, ó Rei das nações. E ao contrário daqueles que louvam a besta, no capítulo 13, nós vamos dizer: Senhor, quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Todas as nações serão trazidas diante do Cordeiro, ou para a salvação eterna, porque o Evangelho chega em todas as nações, ou para a condenação eterna. E se você faz parte daqueles que serão trazidos diante do Cordeiro, você vai se dobrar diante dele naquele dia. Você está relutante, dizendo: eu não me dobro diante do Cordeiro, mas naquele dia os seus joelhos serão quebrados e você vai se prostrar diante dele, e a sua língua, que você se nega a confessá-lo como Senhor, vai confessar: Ele é o Senhor. Só que não numa confissão e numa prostração redentiva, mas é porque a realidade vai estar diante de você, e você será lançado no lago de fogo com o diabo, seus demônios e toda a criação impenitente. Ou você vai ouvir: muito bem, servo bom e fiel, entra no descanso, na alegria, no gozo do seu Senhor, e eu vou recompensar as suas obras e a sua perseverança. É isso que João está colocando para nós de novo e de novo. João, ele poderia colocar mais 70 imagens de 7 coisas aqui. Poderia ser 7 ventos, 7 chicotadas, os 7 fogos diante de Deus. Ele não se cansa de dizer a mesma coisa com imagens diferentes, porque nós precisamos ouvir isso, porque o pecado diariamente nos engana, diariamente quer nos endurecer e tirar os nossos olhos do Evangelho eterno e da fixação na eternidade. E é por isso que Deus ordena que nós comungamos todos os domingos, para lembrarmos do Evangelho eterno. E parte integrante do Evangelho é a nossa vida eterna daqueles que creem em Jesus, ou a condenação eterna daqueles que não se rendem ao Filho de Deus, em fé e amor. Amém? Vamos orar. Tem um momento de oração silenciosa. Se arrependa dos seus pecados, corra para Cristo, aquele que é colocado diante de nós como o condenador eterno de todos aqueles que não se prostram. Ele ainda é o Cordeiro de Deus, ele ainda chama pecadores no dia que se chama hoje. Salvação está aberta a todos por um único meio, que é a fé nele. Oremos. Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós aqui presente, dos nossos familiares que não estão aqui, ó Deus, nossos amigos e amigas, nossos conhecidos, nossos colegas de trabalho, de estudo, nossos vizinhos. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, enquanto ainda há tempo. O aspecto condenador das boas novas não é invenções humanas para aprisionar as consciências das pessoas, para escravizá-las em algum sistema religioso e extorquir dinheiro delas, ainda que isso seja usado em toda a história e em muitos lugares. Nós venhamos a ver que isso é uma boa notícia, e que enquanto a boa notícia do Evangelho eterno não se consuma em condenação eterna e salvação eterna, que o Senhor use-nos para chamar o máximo possível de pecadores ao arrependimento e à fé em Jesus. Fixe os nossos olhos na eternidade,
Dá-nos perseverança, sabedoria e fé no Filho de Deus. Ajude-nos a carregar nossa cruz diariamente e a perseverarmos diante da besta, do falso profeta, do dragão que quer nos tragar, de todos que o adoram, que querem nos matar em todo o mundo. Que a sua igreja continue pregando o Evangelho eterno, porque isso é a maior demonstração de amor de ti mesmo a Deus, da nossa parte neste mundo. Não dizer que está tudo bem, que eles podem viver enquanto dados ao pecado, pois para eles nós apenas podemos ou odiá-los ou afirmar o estilo de vida pecaminoso deles, mas o Evangelho não nos permite nenhuma das duas coisas, nem odiá-los, pelo contrário, amá-los com amor verdadeiro, e também não afirmá-los, pois afirmá-los, o estilo de vida e pecado deles é não amá-los, é querer que eles rolem a pedra diariamente sem nenhum sucesso, mas por querermos a vida eterna deles e eles conosco, que nós venhamos a negar o pecado com amor e graça, com paciência e compaixão, para que eles vivam o propósito pelo qual o Senhor nos criou, que é glorificar o teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.